Bem-vindo ao vídeo sobre a compatibilidade entre a identidade autossoberana e a LGPD. Eu sou a Anália Meira, da NetBR. Neste ano, comemoramos um marco para a proteção dos dados pessoais no Brasil. Há 5 anos, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, destacando a responsabilidade das empresas quanto à coleta, o tratamento e a proteção dos dados pessoais. A LGPD estabeleceu a privacidade como base para a confiança e relacionamento eficazes com os clientes, tornando a privacidade dos dados pessoais um princípio fundamental. As empresas que se adaptaram à lei aprimoraram seus procedimentos e a segurança dos dados, fortalecendo seu relacionamento e a sua reputação com seus clientes, passando mais confiança entre os consumidores, buscando garantir aos titulares dos dados o direito de acessar, de retificar e eliminar seus dados, bem como de consentir ou restringir o seu uso. Trazendo para o nosso conteúdo de identidade autossoberana, surgem as questões: como a LGPD se aplica ao sistema de identidade autossoberana? E, diante de tantos benefícios, de onde vem a insegurança quando falamos em compatibilidade da identidade autossoberana com a LGPD? Nós nos concentramos em 4 elementos relacionados à identidade autossoberana que já foram mencionados nos vídeos anteriores. São eles: os DIDs, as credenciais, as revogações das credenciais e os hashes. Para relembrarmos, vamos passar rapidamente sobre cada um desses conteúdos. Os DIDs, ou identificadores descentralizados, são escritos no formato de uma URL DID, como esta que está no exemplo, e as informações registradas neles são provas criptográficas, identificadores únicos, mas lembrando que não armazenamos informações pessoais. As credenciais verificáveis são concedidas pelos titulares dos dados, carregando alguma informação necessária para realizar uma transação ou acessar um serviço de terceiro. A credencial tem por um de seus objetivos levar alguma informação pessoal do titular. A revogação das credenciais ocorre quando o titular não tem mais o interesse em permanecer compartilhando a sua credencial com um terceiro, então ele revoga o seu acesso. E os hashes, como dito anteriormente, é um resumo criptográfico de tamanho pré-definido de um conteúdo que contenha qualquer informação, um texto ou um bloco de texto que, ao passar por uma função de hash, resulta em um conteúdo conhecido como hash. Este é um exemplo do que vem a ser um hash conforme essa imagem. Agora vamos falar um pouco sobre os dados pessoais para a LGPD. Ela define dados pessoais como sendo a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Também definiu o que são dados pessoais sensíveis e dados anonimizados, sendo esse último relativo ao uso de tecnologia para fazer com que o titular não possa ser identificado. A LGPD também elenca vários direitos do titular, como o livre acesso aos dados, o direito de anonimizá-los, cita um quesito primordial, que é a portabilidade dos dados, o direito de saber informações sobre as entidades com as quais o controlador compartilhou seus dados, bem como a sua eliminação e a revogação do consentimento fornecido previamente. Ao avaliar se uma pessoa pode ser identificada com determinados dados, devem ser considerados todos os meios possíveis com relação ao seu uso, o que inclui, por exemplo, terceiros que receberam uma credencial e guardaram uma cópia. Para serem considerados dados pessoais, os dados precisam não apenas identificar o titular, estar ligado a ele, mas transmitir informações a mais sobre o titular dos dados, como, por exemplo, os dados definidos na lei como dados pessoais ou dados sensíveis. Então, vamos comparar agora a LGPD com um dos elementos que nós queremos analisar. Primeiro, iremos abordar os DIDs. Normalmente, eles são armazenados em blockchain. Então, quem será um controlador no caso dos identificadores descentralizados? Lembrando que, segundo a LGPD, o controlador é a pessoa responsável pelo cumprimento da lei quanto ao tratamento dos dados pessoais. Nas blockchains, temos que distinguir quanto ao controlador no nível de blockchain, controlador no nível de transação e, se aplicável, o controlador no nível de contrato inteligente. Para as blockchains públicas, como por exemplo a Ethereum, ou as usadas por programas de identidade autossoberana como o UPort, é aceita a possibilidade de que não há um controlador no nível de blockchain,
que seja responsável pelo tratamento dos dados pessoais. Já para uma blockchain permissionada, como a usada pela Sovereign, a entidade ou consórcio que determina as permissões, ela pode ser considerada um controlador. Existirá um controlador para blockchains permissionadas, já para as blockchains públicas não haverá um responsável pelo tratamento do dado pessoal. Em relação ao nível de transação, a pessoa que assina uma transação com a sua chave privada e a envia para uma blockchain pode ser considerada um controlador. Então, quando um usuário ele envia uma transação com motivação privada para a blockchain pública, a lei não se aplica, neste caso, para esse usuário. No nível de contrato inteligente, o desenvolvedor do contrato inteligente é considerado o controlador, mas o desenvolvedor do código não. Então, como podemos ver, determinar o controlador dos DIDs em uma blockchain requer uma análise minuciosa de cada situação. Em alguns casos, o titular dos dados será considerado o responsável pelo tratamento. Em outros, as autoridades emissoras ou as entidades que controlam uma cadeia de blocos é que será determinada como sendo o controlador do dado. Qualquer tratamento de dados pessoais exige uma justificativa para que esse tratamento seja feito. Com relação às identidades autossoberanas, elas envolvem dados pessoais, então, em muitos casos, será necessário realizar o tratamento. Porém, necessita-se fazer uma análise de cada sistema utilizado para poder determinar quais os componentes de dados da identidade autossoberana que constituem dados pessoais. Como a LGPD será aplicada, quem será considerado o responsável pelo tratamento e que justificativas existem para o seu uso. Ao armazenar alguns dados numa cadeia de blocos imutável, deve-se garantir que os dados armazenados não constituirão ou deixarão de constituir em algum momento dados pessoais, que o titular dos dados é considerado o responsável pelo seu tratamento. Os DIDs armazenados em uma blockchain não deverão guardar dados pessoais em seu conteúdo, apenas o identificador ligado à pessoa. Nestes casos, serão compatíveis com a LGPD, por não possuírem dados pessoais. No próximo vídeo, faremos um comparativo com os demais elementos que citamos no começo, os hashes, as credenciais verificáveis e o direito de revogação das credenciais. Continue nos acompanhando para ver a segunda parte sobre este conteúdo relacionado à compatibilidade da Lei Geral de Proteção de Dados com identidade autossoberana. Até o próximo vídeo. Esperamos vocês!